É impossível alguém aprender a operar, Tiagão? Você acha que realmente é impossível? Não tem como aprender a operar? Ah, eu acho que é possível, Costinha. Já tentei de tudo, cara. Já tentei de tudo. Não. Então o que a gente tá fazendo aqui? Pô, Eu falo, eu vou embora. Eu vou embora. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à parte 2 do nosso vídeo sobre os Turtle Traders, sobre a história de Richard Dennis e William Eckert. Se você não assistiu a parte 1, volta lá, deixa aí na sua outra aba parte 1 para você poder entender um pouquinho o contexto dessa história, que a gente vai comentar sobre a famosa aposta de dois traders de commodities que eles apostavam se era possível ou não alguém aprender a operar. Então vamos lá. Agora eu vou falar de um negócio que todo mundo quer saber, né? Então tá, mas qual que era o gatilho de entrada que eles usavam? O gatilho de entrada dos Turtles, do Richard Dennis, na verdade, não vem do Richard Dennis. Vem de um cara chamado Richard Donkin, que eu vou botar a imagem aqui na tela para vocês. Eu não lembro exatamente o ano que ele nasceu, mas eu vou colocar aqui para vocês também, que ele é considerado o pai do sistema seguidores de tendência. O Richard Donkin também, ele bebeu da fonte de um outro cara chamado Nicholas Darvas, que o Lucão já fez um vídeo também para vocês, que o Nicholas Darvas tem um livro chamado Como Eu Fiz 2 milhões de dólares no mercado, uma coisa assim, que é basicamente a ideia de você operar rompimentos de canais, operar rompimentos. Muita gente tem, é engraçado, né, porque muita gente hoje em dia fala no mercado que rompimento, a maioria dos rompimentos é falso, rompimento não dá continuidade, etc. Mas enfim, isso não me parece ser muito bem verdade, tá? O Al Brooks fala que rompimentos falham, mas rompimentos sem lateralidade. Se você tem uma tendência de alta, você espera que os topos sejam rompidos. Tem muita gente que, eu entendo no intraday não gostar de operar os rompimentos. Eu também não sou tão fã assim de rompimentos no intraday. Mas quando a gente está falando de swing trade, quando a gente também está falando de você operar no intraday, mas visando pegar movimentos maiores, faz bastante sentido, tá? A estratégia de rompimento do canal do Richard Dennis vem lá do Richard Donkin, que era basicamente você ver a máxima das últimas semanas e você operar o rompimento dessa máxima. E também romperá o rompimento da mínima, no caso de uma operação vendida. Então, eles tinham dois tipos de sistema. O Jerry Parker, apesar de que muita gente achar que o sistema deles era exatamente igual, eu vi algumas entrevistas do Jerry Parker e ele comentou justamente que eles tinham a liberdade de adequar a calibragem do indicador. Porque, naturalmente, se você bota mais períodos para o rompimento, você vai ter menos sinais e você vai ter uma confirmação maior. Se você bota menos períodos para o rompimento, você vai ter sinal toda hora, mas obviamente você vai ter uma taxa de acerto mais baixa. Então ele contou que as pessoas elas tinham a opção de ajustar um pouquinho a calibragem, mas todos eles procuravam ser bem objetivos no que eles estavam fazendo, calcular o tamanho da posição e aquela coisa toda. Então eles tinham dois sistemas. O sistema 1, que era um sistema baseado em operações mais curtas, que eles usavam o rompimento da máxima mínima de 20 dias. Então, pensa comigo, você tem o dia atual. Você tem a máxima e mínima dos últimos 20 dias. Você traça uma linha nessa máxima e mínima, na hora que romper você entra comprando. E o sistema 2 era um sistema de operações mais longas, que era um sistema de 55 dias. Então eles traçavam a máxima e mínima dos últimos 55 dias, se rompesse a máxima eles entravam comprando, se rompesse a mínima eles entravam vendendo. A ideia é justamente porque se o mercado tivesse lateralizado nesses 20 dias, eles não tomavam operação e eles acreditavam que o rompimento poderia provocar uma aceleração dos preços, tá? E uma coisa interessante, eles não esperavam fechamento. Então, se você imagina o dia de hoje, ele rompeu a máxima dos últimos 20 dias, eles já compravam na hora, mesmo que depois fechasse abaixo. Então, eles não esperavam a confirmação. O sistema 2, igual eu comentei, era um sistema para uma tendência maior, e o sistema 1 era para um sistema mais curto. Eles tinham alguns detalhes, que aí eu não vou trazer aqui no vídeo, mas depois quem quiser pesquisar, que tinha algumas características de, por exemplo, se a operação anterior fosse lucrativa, o sinal atual eles não pegavam. Se o sinal atual se o sinal anterior tivesse sido um sinal que falhou, um sinal que foi stop, eles eram obrigados a tomar a próxima entrada. Era justamente para tentar pegar essa distribuição ali de ganhadores e perdedores no trade, para poder não, enfim, eles entenderem quanto que essa tendência poderia estar cansando, digamos assim. Porque se o preço rompe 3 sequências de máximas mais altas que as anteriores, algum desses sinais poderia falhar, então eles não tomavam exatamente todos os sinais, eles tinham essa característica. E uma outra coisa também é que eles tinham um stop de segurança, eles tinham um stop de segurança em que o preço não poderia se mover mais do que 2N
contra a posição. Só que detalhe, eles não botavam stop na pedra, né? Eles não mandavam stop na plataforma, no telefone. Eles estopavam na mão quando isso acontecia. Então era basicamente esse sistema, repetindo. Rompimento de máximas e mínimas de 20 dias, rompimento de máximas e mínimas de 55 dias. Mais tarde aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês como que você consegue configurar a plataforma para poder acompanhar esse sistema. Muita gente pergunta, poxa, como que eles definiam a parte do stop? Um ponto aqui é importante, eles nunca arriscavam mais do que 2% do capital em uma operação só. Por exemplo, se você tem 20 mil reais e você vai montar uma posição, o seu stop não poderia exceder cerca ali de 400 reais, ou seja, que é 2% do seu capital. Se passasse, eles calculavam o tamanho da posição para esses 2N não exceder os 2% do capital, baseado naquela unidade de risco que eu comentei com vocês. E aí muita gente se pergunta, fala assim, poxa, mas se eu estou arriscando só 2% do meu capital de trade para cada operação, eu nunca vou fazer dinheiro assim. Acredite em mim, tem como você fazer dinheiro e tem como você fazer muito dinheiro. E o melhor, a chance de você ficar de fora do mercado ela é bastante reduzida. No mercado não tem problema a gente perder dinheiro. O problema é a gente perder tanto dinheiro a ponto de que a gente não consegue mais ficar no mercado, né? A gente tem períodos em que os períodos vão ser difíceis e é importante então que a gente consiga se manter vivo nesses períodos. Isso é muito, muito, muito importante. A fase ruim ela vem, mas ela passa. E a fase boa vem, mas também ela passa. Então você aguentar esse drawdown que a gente fala, você aguentar esse período para trás é algo muito importante. Você precisa ter fôlego. Não é porque você opera bem que você vai acertar uma quantidade muito maior de trades do que alguém que não opera tão bem assim. E não é porque você opera bem que você vai estar livre de uma sequência de trades ruins. E um outro ponto muito importante é como que eles saíam das operações. O sistema 1, eles compravam ou vendiam um rompimento da máxima e mínima de 20 dias, mas a saída não era no mesmo critério. A saída era na metade, ou seja, eles compravam um rompimento de... Imagina que você comprou o rompimento da máxima de 20 dias. A saída era quando se o preço rompesse a mínima dos últimos 10 dias. Essa era a saída das entradas de compra do sistema 1. Por exemplo, numa entrada de venda, se você vendeu o rompimento da mínima dos últimos 20 dias, caso o preço rompesse a máxima dos últimos 10 dias, eles saíam da operação. No sistema 2 era um pouquinho diferente. O sistema 2 era o de 55 dias, lembra? Então, a saída ela passava a ser 20 dias. Se você comprou pelo sistema 2 o rompimento da máxima dos últimos 55 dias, se o preço perder a mínima dos últimos 20 dias, você saía da operação. Se você vendeu o rompimento da mínima dos últimos 55 dias, mas o preço rompeu a máxima dos últimos 20 dias, você sairia da sua operação. Era assim que esse era o critério de entrada e saída deles. E lembrando, né, que caso nesse meio tempo, se o preço excedesse 2N para trás, ele também acabava saindo da operação antes de bater esses critérios. Eu trouxe aqui mais de curiosidade para vocês alguns trades que ficaram famosos desses Turtle Traders. Então, por exemplo, esse aqui é um primeiro trade de 95, na verdade já depois que o programa tinha acabado, tá? Mas um trade famoso de 1985 no contrato futuro de N, que durou de fevereiro de 95 até abril de 95. Então ele compra o rompimento da máxima das últimas 4 semanas, né, e vende o rompimento da mínima das últimas 2 semanas. O Jerry Parker mesmo fala que hoje em dia ele adaptou muito dessas regras dos Turtle Traders, na verdade não a filosofia do trade em si, mas ele aumentou o período do rompimento das máximas e mínimas. Um outro exemplo aqui para vocês também do que seria um trade típico dos Turtle Traders é um trade de 2005, de novembro de 2005, no contrato futuro de gás natural, em que eles compraram um rompimento, né, em que você compraria o rompimento de junho de 2005 e sairia da operação ali mais ou menos em outubro de 2005. Uma terceira operação também seria, por exemplo, no euro-dólar, né, e aí uma operação de venda, e que aí depois seria estopada e depois entraria de novo. Isso aqui é um ponto importante. Sistemas seguidores de tendência tendem a ter uma taxa de acerto mais baixa, perto de 50%, mas você procura ter uma relação risco-retorno mais positiva. Então, por exemplo, 2, 3, quando você perde 1, quando você perde 1, quando você ganha 3. Isso faz com que você consiga também ser lucrativo no longo prazo. Porém, é muito importante saber que você vai ser estopado muitas vezes, então você não deve ter medo de entrar no próximo trade quando você tiver um sinal. E aqui eu trago para vocês a performance, né? Porque muita gente questiona, tá bom, mas isso aí é só um papo ou isso aí funcionou, isso deu certo? Eu trouxe aqui algumas performances para vocês acompanharem.
Olha que interessante, eu vou falar do Jerry Parker porque ele é o cara que ele ficou mais famoso depois que o programa acabou. O Mike Carr também ele ficou bem conhecido. Mas olha só, em 1984, o Jerry Parker fechou com menos 10% na conta. Depois, em 85, ele fez 129% da conta. Em 86, ele fez 124%. Em 1987, ele fez 37%. Olha a performance também, por exemplo, do Liz Cheval, né? Da Liz Cheval, perdão. Ela tinha feito menos 21%, em 85 fez 52%, em 86 fez 134%, em 87 fez 178%. Olha o Stig Osgaard, ele fez 20% em 84, 297% em 85, 108% em 86 e 87% em 1987. E também o Mike Carr, que fez 24%, 46%, 78% e 49%. Coitado do Mike Carr, né? Ele foi um que não foi tão bem, mas ainda assim são valores muito, muito, muito incríveis quando a gente pensa em trading. Tomem cuidado, assim, não fiquem também com a expectativa de que vocês vão conseguir reproduzir esses resultados. Era um outro mercado, os parâmetros funcionavam de uma forma diferente, mas assim, é possível, né? Você vê que de fato o experimento deu certo. Essas pessoas aprenderam a operar, muitas delas até tiveram bastante sucesso no mercado depois. Foi até engraçado porque eu fui pesquisar o que aconteceu com alguns deles. Alguns deles ficaram milionários nessa época e depois resolveram parar de operar, foram fazer outras coisas. Mas é interessante, enfim, eu acho que isso aí é bastante inspirador. Não para a gente querer copiar as cifras, mas para a gente poder ver que é possível fazer e que se você tem um sistema de trading, se você consegue seguir um gerenciamento de risco, se você se propõe a fazer da coisa séria, a coisa de uma forma séria, você consegue sim ter resultado. E aí, pessoal, vou mostrar aqui para vocês na tela como que você conseguiria acompanhar, né, o mercado, ou como que você poderia usar o sistema do jeito que os Turtles usavam. Uma coisa que é importante, por favor, façam backtest, saibam calibrar o indicador, porque, enfim, o mercado ele pode ter mudado, ou a estratégia do jeito que eles faziam pode às vezes não funcionar. Vamos lá, eu botei, por exemplo, o euro-dólar aqui. O euro-dólar não, perdão, o euro contra o dólar americano. Se vocês querem criar esse sistema ou acompanhar, lembra que eu falei que ele pegou esse sistema do Donchian? Tem um indicador chamado Donchian Channel, né? Então, que é o canal de Donchian. O canal de Donchian ele simplesmente pega a máxima e mínima dos últimos X períodos e plota na tela e forma esse indicador de canal. A dica que eu dou é que quando vocês forem botar o canal de Donchian, vocês deem esse deslocamento de 1. Ele tem tanto no TradingView, tem no Profit também, porque aí fica mais fácil de você ver quando de fato a gente rompeu essas máximas e mínimas. A ideia aqui é você pegar o rompimento da máxima dos últimos 20 períodos e aí você sai quando perder a mínima dos últimos 10 períodos. Aí você acompanharia na mão aqui, ou até mesmo se quiser usar o rompimento dos últimos 20 períodos. Se você for observar, em períodos que o mercado fica lateral, né, você vê que poderia ter muitos stops, mas quando o mercado pega a tendência, ele de certa forma consegue capturar uma boa parte dessa tendência. Então mostrei aqui o euro contra o dólar americano. Vamos dar uma olhada no próprio Ibov aqui, ó. Se você for observar, por exemplo, né, e é um sistema que ele está sempre posicionado, isso é importante falar também, tirando, se você for seguir exatamente os Turtles, tirando aquela regra da sequência ali dos trades. Mas, por exemplo, quando a gente tem um rompimento da máxima, se você for ver o Ibov, ele dá aquela sequência, você vai fazendo o seu trailing stop com a mínima do canal, depois que ele rompe a mínima do canal, você sai da operação. Quando ele rompe a máxima, você entra, na perda da mínima você sai e assim vai. Lembrando, mercado mais lateral, esse indicador ele tende a dar mais stops, né, o sistema tende a dar mais stops, mas quando você pega a tendência, o seu objetivo é que você consiga pegar um movimento grande o suficiente para poder pagar a maioria dos seus stops. A minha dica é o seguinte, não usa, se você for usar isso, se isso fizer sentido para você, não use isoladamente. Usa com outros indicadores, ou então usa com price action, usa com um acompanhamento de média, alguma coisa assim, um filtro de volatilidade, justamente para você não ficar dando bobeira. Eu até achei aqui no TradingView um indicador que ele já mostra, se você bota para pesquisar aqui, ó, Turtle Trader, se você bota só Turtle, vai aparecer esse Turtle Trade Channels Indicators. Então, que ele já mostra ali para você, mais ou menos, dentro do sistema, o que seriam as entradas e saídas e você consegue configurar. No caso do canal de Donchian que eu tinha mostrado aqui para vocês, você consegue colocar os parâmetros. Então, se é o rompimento de máxima e mínima de 20 dias, ou se, por exemplo, é o rompimento de máxima e mínima de 55 dias, que seria mais ou menos o sistema 2, que é aquele sistema de prazos maiores que eles operavam. Enfim, só mostrando de curiosidade. Ah, será que é possível operar no intraday com isso aqui? De certa forma, sim. Só que você precisa saber que vai ter mais sinais falsos, né? Então você precisa aprender
a entender quando que o mercado de fato desenvolve tendência. E aí, para aí sim, você conseguir capturar parte dessa tendência. Os movimentos maiores, né, como eles tendem a dar menos stops, quando você usa o sistema menor, que é o sistema de 20 dias, você vai ver que provavelmente a gente pode ter menos stops. Você pode usar isso, enfim, combinando com outros indicadores, combinando com alguma outra coisa que você gosta de operar, para justamente observar essa tendência do mercado. E é isso aqui que eu comentei com vocês também, né? Esse outro que é interessante, porque ele justamente já está mostrando onde que seriam as entradas e saídas de cada tipo de operação, e aí ele já adota aquele critério, 20 com 10, né? Então, seja rompendo de 20 com 10, ou se a gente for botar o sistema maior, que é o sistema de 55 com 20. Isso aqui para swing trade, na minha visão, acho que faz até um pouquinho mais sentido e é bem interessante. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 2 que a gente gravou aqui. Não se esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos e eu te espero numa próxima. Valeu, tchau, tchau!